Bom dia, pessoal. O tutorial de hoje será sobre a PTG, assim chamada PTG, que é a sigla para Associação Genealógica da Pomerânia. Como de costume, vamos dar aqui uma olhada nos mapas para ver o que era a localização. Então temos aqui o mapa do que era a Pomerânia, né? Eu já vi previamente que essas localidades aqui, Bituf e Suavno, fazem parte lá das localidades contempladas. E temos aqui também não só a Pomerânia, que está aqui do lado, como também aqui a Prússia Ocidental, que tem lugares lá, como Gdańsk, Starogard, Kwidzyn, né? Também fazem parte lá. Bom, então isso aí eram os mapas da Pomerânia na época e a vizinha Prússia Ocidental. Na mapa da Polônia atual está aqui, né? Então a abrangência é a província aqui, Pomorsk, né? Mas também uma parte aqui dessa vizinha, este nome aqui que eu não sei pronunciar, Zachodnio-Pomorsk, e também uma partezinha aqui norte da Kujawsko-Pomorsk, ok? Bom, então essa era a abrangência ali do projeto da PTG, ok? O site aqui é apresentado em inglês, se quiser, em alemão, em russo e em polonês, né? Então cada um se sente à vontade. O mais familiarizado aqui é o inglês, então vamos ver aqui como se faz a busca em alguns tópicos. Clicando aqui em PomGen Base, eu quero mostrar logo aqui este link, que significa cartórios de registro e paróquias, para mostrar umas particularidades. Bom, abre essa lista aqui em ordem alfabética de localidade, né? Algumas localidades, como esta aqui, tem duas, né? Essa de baixo, o SC, é a sigla para cartório de registro civil, então por exclusão a gente sabe que essa outra aqui é a de registros da igreja. Aqui nós temos a coluna dos batismos, dos casamentos e dos falecimentos. Estão divididos em duas linhas, né? Nessa primeira está dizendo o que está disponível e na segunda o que está indexado. Na maioria dos casos está cobrindo, já está tudo coberto. Em alguns, como nessa aqui, né, estão disponíveis todos esses anos, mas não tem nada indexado, esperando alguém se voluntariar para indexar, ou talvez já estejam trabalhando na indexação. Aqui no caso está indexado somente, desta paróquia, somente os casamentos, né? Nascimentos e falecimentos ainda não foi coberto nada, certo? Então isso aqui é interessante, porque se você não achar um registro de seu ancestral, é bom vir verificar aqui nessa tabela se o ano que você procura já foi indexado ou não, certo? Bom, então vamos aqui, voltando aqui na base de dados para procurar. Ele me dá aqui a opção de buscar batismos, casamentos e falecimentos. Nós vamos olhar somente casamentos e nascimentos, que são os mais fáceis, né? E o mecanismo de busca vai ser igual também para falecimentos, né? Mas então vamos lá procurar aqui. Abriu a página. Então uma primeira opção que eu fiz, eu tentei fazer o seguinte: eu cliquei para ver se ele buscava o ano todo todas as paróquias. Ele busca, não tem problema, você clica aqui, demora um pouquinho, pronto, ele carrega o ano todo de 1870. Bom, aí eu tentei fazer uma segunda opção. Vamos ver se ele carrega de um lugar só para, digamos, 20 anos. Perdão, para uma localidade só, 20 anos. Demora um pouquinho também, carregou. Então aqui vai ser apresentado em ordem, a localidade é a mesma em todos, vai ser apresentado aqui em ordem cronológica de ano, dentro da ordem cronológica de ano por imagem, né? Aqui figura, imagem número 106, e sendo que nessa imagem se vê aqui que estão cobertos os registros 1, 2, 3 e 4. Na 107 estão dispostos os outros de 4 a 12, e assim por diante, né? Bom, voltamos aqui, mostrar uma outra coisa.
Do mesmo jeito que eu procurei para diversos anos para uma paróquia só, eu posso também tentar o contrário. Eu posso pesquisar um determinado ano para todas as paróquias, né? Aqui o resultado é bem maior, 162 páginas, certo? Então as possibilidades que ele está mostrando é o seguinte: você pode buscar um ano só em todas as paróquias, ou todos os anos em uma paróquia. Mas se você tentar buscar todos os anos em todas as paróquias, vai acontecer isso aqui. Ele vai lhe dar uma mensagem dizendo: limite os anos de busca, selecione uma paróquia ou cartório, entre um ou mais caracteres no sobrenome buscado, nos nomes buscados, ou selecione outro método de pesquisa. Então, procurar todos os anos em todas as paróquias estoura a capacidade do mecanismo de busca desse site. Tem que ser restrito, né? Então voltamos aqui, vamos selecionar. Vejam aqui que esse lugar aqui tem dois, né? Tem essa aqui que é a da igreja e essa aqui que é do cartório civil, né? Quando você tiver familiares num lugar, estiver procurando os ancestrais e acontecer isso, você tem que procurar nas duas, que o registro às vezes está num lugar e não está no outro, está na igreja e não está no cartório, ou vice-versa, e pode estar nos dois também, né? Então vamos selecionar isso aqui como demonstrativo. Deixo marcado aqui o campo busca para mostrar o que eu vou fazer. Pronto. Vou selecionar esta criança aqui, o Valentinos, cujo pai é Francisco Creia e a mãe é Eva Rogenska. Bom, aqui eu, obviamente estou sabendo que ele existe. Vamos supor que eu não soubesse que a criança existe, eu estivesse procurando. E eu vou lá colocar o nome de busca pelo nome polonês. Deixo marcado aqui direto e clico. O que vai acontecer? Ele vai dizer que não achou resultados. Volto lá, vou selecionar depois o método similar e esse método, e ele não vai achar resultado. Por que ele não vai achar resultado? Porque eu estou colocando o nome com a grafia polonesa. Essa área foi de dominação prussiana, então os registros vão estar escritos ou em alemão ou em latim. Então eu sugiro que os nomes, tanto o nome da criança quanto o nome do pai ou mãe, noiva e noiva, sempre sejam utilizados ou a forma latina ou a forma alemã, que tem mais chance de resultar a busca. Uma outra possibilidade aqui que eu vou demonstrar, vamos supor que eu não sei o nome da criança, mas eu sei que o pai era Francisco, né? Que em polonês se escreve assim, e a mãe era Eva. Se eu tentar buscar pelo método direto, não achou nada. O mesmo motivo de eu ter usado o sobrenome aqui em polonês. Vamos ver aqui se nessa opção aqui bem... Neste caso aqui, ele achou. Está aqui ele. Então a explicação que está valendo aqui é esta: procure usar as grafias em latim ou em polonês e tentar, se não achar, comece por essa opção, obviamente, que é direta. Você pode usar asterisco ou interrogação para substituir uma letra ou não, né? Por exemplo, aqui eu não sei se a Eva foi grafado com V ou com W, então eu posso substituir o V pelo asterisco. Ele vai me retornar as Evas com uma grafia ou com outra. Catarine ou Catarina, substitua a última letra por asterisco, ele vai trazer de volta o que estiver grafado como Catarine e o que estiver grafado como Catarina, né? E assim por diante. Se não achar nessa opção, que é a mais direta, tente esta aqui ou esta outra, né? Se você quiser saber o que significa isso aqui, você pode digitar essas palavras no Google e vai abrir um site mostrando como funciona esse método. É uma coisa bem interessante de aprender e que pode servir de uma ajuda para você entender como é feito esse mecanismo do SoundX, para buscar pelo som da palavra e não pela grafia da palavra. Bom, voltando aqui, nos casos eu achei aqui esse Valentinos, que nasceu. Perdão aqui, não achou.
Franciscos, né? Então, Franciscos e a mãe Eva. Ele achou o registro Valentinos. Então, digamos, eu quero uma cópia agora deste registro de nascimento. Aonde está isso? Bom, primeira coisa que eu tenho que levar em mente é isso aqui, é o livro 41. Anoto ou memorizo isto. Clico aqui no nome da paróquia ou do cartório civil. Vai abrir uma página aqui. A primeira coisa boa é que mostra aqui o mapa. Então, se eu achei, digamos, o casal aqui neste lugar e não os filhos, eu posso procurar os filhos nas paróquias mais próximas. Ou achei um filho aqui e os outros não, também posso procurar nas paróquias mais próximas. Reduzindo o tamanho do mapa, aparecem as paróquias em volta e obviamente eu começo nesta, né, onde houve o casamento, por exemplo, e vou aumentando a abrangência em círculo aqui cada vez mais nas paróquias mais próximas para ver se eu acho meus ancestrais nascidos nessa região. Ok? Explicado essa parte do mapa e a abrangência das localidades, aqui tem algumas informações sobre o lugar, né? A vila tem este nome, faz parte desta gmina, faz parte deste powiat e faz parte dessa voivódia. Está me dizendo que são registros da fé católica, que o nome da paróquia é São Martim, né? E aqui então me diz também que a sociedade não oferece fotocópias, que você deve se dirigir ao arquivo apropriado para pedir a cópia. E aí me dá os livros de batismo, os de casamento e lá embaixo os de falecimento. Me diz o que está disponível, o que está indexado. Estes nomes aqui são nomes de voluntários que estão transcrevendo ou já transcreveram os registros. E aqui os livros dispostos em colunas, né? Batismos, os anos disponíveis, os anos indexados e onde está. Neste aqui está me dizendo que está no arquivo da Diocese de Pelplin. Nesse aqui está me dizendo que são livros que estão na própria paróquia, ou seja, ainda não foram transferidos para a Diocese. Em alguns casos não diz onde está, né? Eu não sei porquê, a pessoa trabalhou com livro, mas é incapaz de constar aqui no site se ele está no arquivo diocesano, ou na igreja, ou no arquivo regional, enfim. Então aqui eu venho aqui no arquivo, no registro 41, que é o que eu estava procurando, né? E vai estar dizendo que está no arquivo diocesano de Pelplin. Como é que eu acho isso? Na página do arquivo diocesano, que eu já procurei aqui para vocês, tem aqui dizendo quem é o diretor, quem é arquivista, o endereço de e-mail, né? Então é só escrever para lá e perguntar como se faz para obter uma cópia. Aqui tem um texto fazendo um histórico do arquivo, eu não sei ler tudo que está aqui. Pode ser que aqui diga como se faz para solicitar uma cópia, se eles fazem, se tem restrição de anos, se tem que especificar o local, o nome dos pais, o tipo de religião, quanto custa uma cópia, como é que mandam, como é que paga, coisas desse tipo. E se não tiver no arquivo diocesano, como em alguns casos, que pode estar no arquivo de Gdańsk, né? Então aqui vai me dar também um endereço aqui, né? Aqui contato, né? Contato, pronto, aparece aqui, né? Na rua tal, CEP, telefone, fax e o endereço de e-mail para onde você pode escrever. Você pode escrever em inglês para esses lugares, não tem problema. Agora a resposta deles, por serem órgãos oficiais, a resposta será sempre em polonês, né? Alguns arquivos são muito bons de lidar e outros são um pouquinho chatos, né? Então eu prefiro escrever em polonês. Se você não sabe escrever em polonês, peça ajuda para alguém saiba, porque eu acho que é mais simpático, né? Fica mais fácil deles serem mais receptivos recebendo o texto em polonês para responder em polonês. Aqui vai nos dar um mapa, aqui, um mapa mostrando a abrangência do AP Gdańsk. Essa parte de cima está mostrando aqui que é a filial de Gdynia, cobre esta área aqui, esses powiats, né, essas divisões menores, e aqui o que é coberto pela central, né, pela matriz em Gdańsk, né. Vejam que a abrangência do arquivo civil, do arquivo regional, o AP Gdańsk, não é necessariamente a mesma abrangência do arquivo diocesano, tá? Pode variar um pouco, pegar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Mas de qualquer forma, são esses os endereços caso você precise buscar uma cópia, ou no arquivo regional ou no arquivo eclesiástico. Ok? Bom, a mesma coisa que eu fiz com nascimentos, eu vou fazer com casamentos, né?
Também aqui eu posso buscar em todas as paróquias para um ano ou em uma paróquia para todos os anos. Então vou fazer um exemplo aqui, selecionando o mesmo lugar aqui, selecionando aqui de 1870 a 1890, digamos. Vou selecionar este casal aqui, Valentim de novo. Um Valentim Makovsky casado com uma Catarina Flizikowska. Então aqui vou dar o exemplo de como as coisas acontecem. Vale tudo o que eu disse lá para o outro, a questão de utilizar a grafia germânica e latina em vez da polonesa. Bom, demorou um pouco para encarregar, eu interrompi, então voltando aqui na página onde eu estava, neste mesmo lugar, entre os anos 1870 e 1890. Eu vi que o nome do noivo era Valentim. Então aqui de propósito eu vou colocar, digamos que eu me enganei quando estava digitando, em vez de escrever Valentim com N, escrevi com M. Pelo método direto, olha o que vai acontecer. Vamos pausar aqui se for demorar. Não encontrou. Simplesmente por conta de uma letra ele não encontrou. Se eu tentasse nesse método aqui, vamos ver se ele acharia. Pronto, achou. Então o que fica de lição aqui é isso. Às vezes uma só letra diferente ou usar o nome em polonês dá esse problema. Então minha sugestão, reiterando, é procurem grafar com os nomes com a grafia alemã ou latina. Usem primeiro o sistema direto, se não retornar depois o similar e depois esse último. Não deu certo, não achou nada, tente com a outra grafia, digamos, tente primeiro com a grafia em alemão. Use esses 3 métodos. Não deu certo, tente com a grafia latina, usando novamente esses 3 métodos. Não deu pelo nome do pai, esquece o nome do pai e tente só pelo nome da mãe. E assim por diante, ok? Então desse site aqui da PTG, embora tenha essas particularidades dos nomes estarem grafados de mais de uma forma, oferecer uma certa dificuldade, é um site que permite achar bastante coisa e muita gente veio dessa área. Uma das localidades que mais veio gente, aparece com frequência, é esta aqui, Wong, se lê Wong. Outra que aparece muita gente vindo de lá é esta aqui, Skurch. Então é bom procurar, e a gente já sabe os anos que vieram, no máximo em 1890, então uma busca entre 1850 e 1890 vai dar bons resultados aqui. Desse site eu acho que não há mais detalhes para explicar. Tenham todos uma boa busca aí, que achem alguma coisa nesse site.